Que nessa noite, irmãos, possamos iniciar esse culto ao nosso Deus, entregando tudo o que há de melhor em nós. No nosso coração, nosso louvor, amor, gratidão. A nossa gratidão, que é algo que agrada e nos aproxima de Deus, fortalece a nossa alma. O apóstolo Paulo deixou uma lição muito importante para nós lá em Colossenses 3, 14 e 15. Possamos abrir, irmãos. Colossenses. É rapidinho, só para concluir. Colossenses 3, 14 e 15. Que fala: e sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Por isso que sempre eu falo da gratidão, irmão. Mas que nesse tempo de hoje que a gente possa colocar em ação, né? Nos nossos dias, aqui, no nosso culto hoje, para prestar ao Senhor, né? Com o nosso coração grato, pondo tudo para aquilo que Ele nos chamou, para sermos um só, em um só corpo. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor Jesus, eu já te agradeço, Pai. Eu te louvo por mais essa oportunidade, Senhor. Não há outro lugar, Senhor, mais importante, melhor, Senhor, para se estar. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada um, Senhor, que está aqui, pelas que está por chegar, Deus, pelas que estão enfermos, Senhor, em suas casas. Pai, visita a cada um, Pai, de forma especial, abraçando, acalentando, Senhor, levando o que cada um necessita nessa noite. Senhor, e já te louvamos e te agradecemos, Pai, porque Tu és grande, Tu és maravilhoso. Se faz presente, Senhor, neste lugar, porque já é notável, Senhor, dá para sentir a Tua presença, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, o nosso louvor, Pai, nesta noite. Eu já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Grande Deus, Pai eterno, aleluia. Louvado e agradecido seja. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Já foi lido aqui em Colossenses, mas eu quero acrescentar algo. Colossenses 3:2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Aleluia. É forte isso, hein, meu irmão? Como vocês querem que seja a semana de vocês nessa noite? Uma semana de bênção? Uma semana de vitória? Elevem seus olhos, seus pensamentos para o alto, porque é de lá que vem o meu e o seu socorro. Aleluia. Ele conhece a cada um de nós, como nós entramos aqui nessa noite. Aleluia. Ele conhece o teu marido, a tua esposa, o teu filho, aleluia, a tua filha, aquele ente querido que talvez não esteja aqui nessa noite, você esteja pensando, aleluia, mas para que Ele venha agir na vida deles nessa noite, eu peço que você leve os seus olhos ao alto neste momento, num só pensamento, aleluia, porque Ele já se faz presente aqui neste lugar, e melhor do que Ele estar presente aqui neste lugar, Ele tem algo para mim e para você, meu amado. Quantos creem dessa forma? Vamos adorar o Senhor, porque Ele se faz presente aqui neste lugar. Aleluia. Ele já está aqui nessa noite movendo sobre a minha vida, sobre a tua vida. Ele vem de encontro, aleluia, a cada um de nós nessa noite. Aleluia. Pois Ele é o Deus de promessa. Ele é o Deus que não mudou, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, aleluia. Você pode adorar Ele no seu lugar, aleluia, com palavras de gratidão, com palavras, aleluia, dizendo para Ele: eis-me aqui, ó Pai, mais uma vez na tua casa, neste lugar. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei.
Declare a Ele: te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Onde estão os adoradores? Estás aqui, olha só, operando milagre. Ele vem de encontro. Te adorarei, oh Espírito Santo, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Por quê? Meu Deus é Deus. Declara, igreja: Deus de promessas, oh aleluia, no deserto, luz na escuridão. Esse é o nosso Deus. Este é quem Ele é quem Ele é, aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Nós te adoramos, ó Pai, porque Tu és o nosso Deus, aleluia. Porque o Senhor está aqui, ó Pai, neste lugar, curando, ó Pai, restaurando, transformando, ó Deus, aleluia. Estás aqui, tocando os corações. Sinta Ele neste lugar. Te adorarei, te adorarei, aleluia. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Ele está aqui. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Porque o Senhor é o nosso Deus, aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem Tu és, ó Pai. Aleluia, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Aleluia. Esse é quem Tu és. Declare: esse é quem Tu és. Aleluia. Esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Ele está restaurando nessa noite. Ele é a tua resposta nessa noite. Declare: Jesus, aleluia. Enxuga as lágrimas, restaura, Pai. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, aleluia. Rio no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és, Tu, Senhor. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Oh Espírito Santo, aleluia. Meu Deus, este é quem? Com as palmas agora. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus.
te exaltamos, ó Pai. Meu Deus, este é quem tu és, 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 este é quem tu és. Obrigado, Pai, aleluia. Esse é o nosso Deus maravilhoso e eterno. Grande és tu, ó Pai. Como é bom, ó Deus, poder saber que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Aleluia. Maravilhoso tu és, Pai. Quantos creem que o leão da tribo de Judá já está movendo neste lugar? Ele está rugindo sobre as nossas vidas nessa noite, aleluia. Oh, aleluia. Nós cremos que os céus estão abertos sobre este lugar, ó Pai. Podemos sentir, ó Pai, a tua presença, Senhor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá o Rei. Eu creio, aleluia. Ele voltará para governar as nações em amor. Declara, igreja, que ruja o leão, ruja, ó Pai, no nosso meio, e que a terra estremeça diante da majestade, diante da tua majestade, Senhor, de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, na tua presença, ó Pai, aleluia, neste lugar, ó Pai. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um Rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Então que ruja o leão, que ruja o leão, aleluia, e a terra estremeça. Estremeça a tua igreja nesta noite, ó Pai, diante de ti, Senhor, de Jesus. Aleluia. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão, aleluia. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Oh, 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 oh. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Oh, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia. então que ruja o leão, e que a terra estremeça
diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia, diante de ti, Senhor, é a tua igreja que declara que ruja o leão, estremeça diante de ti, ó Pai, ó Espírito Santo de Jesus. Aleluia, ó Espírito de Deus, maravilhoso tu és. Que se abra o céu e o teu reino vem. A nossa fé está em ti, ó Pai, diante do nosso Deus. Que se abra o céu e o teu reino vem. Vem, Senhor, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E os céus fechados se abram. Ó Pai, aleluia, que os céus fechados se abram, aleluia, oh Espírito Santo, grande Deus, que os céus fechados se abram, céus fechados se abram. Vem, ó Pai, o teu reino sobre nós nessa noite. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia, aleluia. Ele está aqui nesta noite, igreja, aleluia. Yeshua, declara, igreja, Ele está aqui, aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia, lavachou. Yeshua, aleluia, Yeshua. A tua presença neste lugar, ó Pai, aleluia. Declare Yeshua, 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 Yeshua. Aleluia, aleluia, Ele está, aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia. Podemos sentir a tua presença neste lugar, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor verdadeiramente, ó Pai, está em nosso meio. Porque verdadeiramente, ó Pai, podemos sentir essa tua presença, ó Deus. E saberemos, ó Pai, que sairemos daqui, ó Deus, repletos, ó Pai, da tua presença.
que teremos uma semana, ó Pai, aleluia, diante de Ti, e que viemos, ó Pai, nesta noite, no melhor lugar onde nós poderíamos estar. Só a igreja declare: Yeshua, só as vozes. Oh, aleluia. Yeshua. Só Tu és, ó Pai, e não há outro igual a Ti. Aleluia. Que o Teu nome seja... Aqui, né, glorificando a noite inteira ao Senhor. Vamos para a segunda parte, também bem importante. Que nesta noite, irmãos, quero ser breve também, que possamos vou falar do dízimos, das ofertas, também em Salmos. Noventa e 96:8. Podeis assentar, irmãos. Salmos 96:8. Dai ao Senhor a glória devida, ao Senhor o seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Em Êxodo também, irmãos, 25, fala-nos assim também. 2. 25, 2. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que tragam uma oferta alcançada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomarás a minha oferta alcançada. Irmãos, eu pude entender que nessas duas passagens, uma que o Senhor se agrada do que a gente faz, né? Que nesta noite possamos trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas com alegria na casa do Pai. E eu tenho certeza que a partir do momento que a gente ter essa atitude de fé e com responsabilidade e com a consciência que estamos fazendo a vontade do Pai, essa nossa oferta vai ser aceita, vinda do Pai. E possamos trazer os irmãos os dízimos e as ofertas. Amém? Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós. Eu vou dar mais uma chance para você, hein? Que a paz de Cristo esteja sobre cada um de nós. Amém. Oh, glória a Deus, Deus seja louvado. Que bênção, amados, estarmos aqui nessa noite reunidos para celebrar. Pastor, mas como celebrar? Como celebrar às vezes em meio a dificuldades, em meio a lutas? Eu gosto muito de quando o Senhor chama o seu povo, né, o povo de Israel ali na ocasião, para sair de uma situação de escravidão. Os irmãos estão me ouvindo bem? Acho que é meu ouvido que está tapado ainda. E chama, né, Deus levanta Moisés
para resgatar o povo. E se você ler lá, depois lá na sua casa, você vai ver que quando Moisés chega diante de Deus, ele fala assim para Moisés, fala assim para Faraó, deixe, ele manda um recado do Senhor, deixe o meu povo ir para que celebrem uma festa no deserto. Às vezes a gente acha que o intuito de Deus maior é nos tirar da escravidão. E Deus, sim, a obra da cruz redentora foi para nos livrar da escravidão, do pecado e da morte. Amém até aqui? Mas Deus nos chama para celebrar uma festa. E o que é celebrar uma festa? É só quando as coisas estão bem? Aquele povo, queridos, estava saindo do Egito. Depois de anos e anos, ou melhor, centenas de anos de cativeiro, sem ter propriedade, sem ter uma direção, sem ter uma expectativa, talvez, de como seria o futuro deles. Mas isso se chama fé, confiança. Se nós entendermos verdadeiramente que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, e isso é muito mais do que um adesivo colado num carro, mas entender de fato que as nossas vidas estão nas mãos ou na mão do Senhor, nós vamos entender que somos chamados a celebrar uma festa. Amém? Deixa eu falar aqui dos nossos visitantes, que sempre é uma bênção termos visitantes. Deixa eu ver se eu não vou errar o nome. São amigos do Benê. Se são amigos do Benê, já são nossos também. Então, estão nos visitando hoje o Rodrigo. Quem é o Rodrigo? A Viviane, o Pierre e a Milena. Opa, tem uma mãozinha ali. Glória a Deus. Deus abençoe. Uma salva de palmas ao Senhor pela vida dessa família. Sejam muito bem-vindos. Que Deus os abençoe. Obrigado pela visita. E voltem sempre que quiser. É uma bênção sempre. Se tem uma bênção que Deus nos dá com frequência na Nova Vida, e isso já há quase 5 anos, é a bênção de recebermos visitantes. E isso é muito bom. Está nos visitando, já não é mais visitante também, mas vou citar o nome dele, o Rubem. É Rubem com M no final. Certo, Rubem? Deus abençoe, seja bem-vindo mais uma vez. Uma salva de palmas também ao Senhor. Glória a Deus. Que bênção, queridos, que bom. Que bom que nós escolhemos estar aqui. Eu já vou entrar na palavra, mas eu quero antes chamar as nossas crianças, porque eu sei e creio, queridos. Eu nem sei quem é o professor de hoje. Ah, não, eu sei. Agora eu lembrei. É a Marcela, né? Eu lembrei porque ela falou em casa. Mas, independente do professor ou da professora, eu creio, amados, que Deus tem uma palavra para entregar. Cadê a Milena? A Milena não vai querer ir? Está com um pouquinho de vergonha? Então, vou dar uma dica, tá bom, pais? A hora que estiver passando as crianças, aí ela vai junto ali para poder ter o momento dela. A aula é uma bênção, Isaac? Felipe? Azaf? Henrico? Benhur? Graziele? Gabriele, oh meu Deus do céu. Gente, eu decoro o nome de todo mundo, é só confusão. É a pressão, a diferença de pressão, tá bom? Meu ouvido ainda está entupido. E Rafa, é uma bênção? Então vamos orar por eles. Pai, nós abençoamos as nossas crianças, pedimos que sobre eles, meu Deus, esteja a tua mão, que o sangue de Cristo, ó Deus, os guarde, os abençoe, os separe, meu Deus, para aquilo que o Senhor tem como propósito, como chamado e como vida, que o Senhor, Deus, ali na cruz derramou para que nós tivéssemos vida. Abençoa também a Milena, abençoa as crianças, meu Pai, que muitas vezes, por conta dos pais, não puderam estar aqui hoje. Pai, abre o entendimento dos pais, dos responsáveis, da importância, Senhor, que é ensinarmos as crianças no caminho em que devem andar. A Bíblia não diz qual caminho, mas ela diz o caminho. Ensina a criança o caminho em que se deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós queremos ensinar, Senhor, para as nossas crianças, o caminho, a verdade e a vida. Para que, através desses, meu Deus, o teu evangelho seja pregado, anunciado, proclamado pelos 4 cantos dessa terra, em nome de Jesus. Abençoa os nossos professores. Como sempre, ó Deus, peço sobre eles porção dobrada do teu Espírito, uns ungindo, os abençoando e os capacitando para esta obra tão importante, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe as nossas crianças.
Queridos, mais uma vez, eu peço perdão pelo atraso, né? Eu levei uma bronca aí com razão, pode dar bronca mesmo, viu, pastor? Chegou atrasado para a oração. O pastor tem que estar aqui 5 minutos antes. E é verdade, queridos, eu peço desculpas, ainda a gente está se adequando a essa nova realidade, mas nós temos que priorizar. Eu tenho certeza, todos nós tínhamos algo a fazer em casa, mesmo que fosse descansar, mesmo que fosse se preparar para amanhã, para uma nova semana de trabalho, mas como nós decidimos dedicar esse tempo a ouvir a palavra de Deus, a glorificar o nome do Senhor, e glorificar o nome do Senhor não é só durante os louvores, que são uma bênção, mas glorificar o nome do Senhor é eu dedicar, é eu estar totalmente disposto a ouvir, aprender, obedecer e viver aquilo que o Senhor tem. Queridos, a Bíblia não entra muito em detalhes, mas há passagens que o Senhor fala de alimentar aquele povo que estava o seguindo, tamanho tempo que aquelas pessoas estavam ali para ouvir. Eu sei que hoje nós não temos a presença física, ou vamos dizer, não física, porque Jesus ele não está preso ao tempo nem ao espaço, mas nós não temos aqui Jesus talvez em carne e osso, mas nós temos o Espírito Santo, que é Deus, que foi enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos a sua palavra, e quando nós dedicamos tempo para ouvir a palavra do Senhor, eu digo sem medo de errar, queridos, é como se nós estivéssemos ouvindo o próprio Senhor. Quando a palavra de Deus, entendam bem, quando a palavra de Deus é pregada, quando não é aquilo que é meu, não é aquilo que é próprio dos meus pensamentos, mas é da palavra do Senhor, quando isso é pregado, nós temos a convicção de que a palavra de Deus está sendo pregada. Pode entrar, fica à vontade, irmã Rosângela, acertei o nome? Glória a Deus, Deus abençoe, pode ficar à vontade. Irmão José, não está aí hoje? Está aí também? Então vem. Glória a Deus, Deus abençoe essa família também, seu José, dona Rosângela. E eu esqueci o nome do... Não, o Marcelo eu lembro, esse é fácil. O Juan, vou guardar o nome do Juan, só falta do Juan. Queridos, eu quero, se você puder, abrir em Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ter uma meditação sobre o nascimento de João. É interessante como, e eu quero falar um pouco disso, primeiro eu vou ler alguns versículos, nós podemos fazer essa leitura mesmo assentados, mas eu quero que nós pensemos, trazendo para as nossas vidas, pensando que Deus tem propósitos para cumprir nas nossas vidas. Deus tem planos para cumprir em nós e através de nós. E o interessante disso, queridos, é que aquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós é somente para o tempo que nós estamos na terra. Amém? Não. Eu sei, é brincadeira minha sempre, eu induzo você, mas é para nós pensarmos. Aquilo que nós fizermos no Senhor e para o Senhor, perdurará por gerações. Perdurará por talvez décadas, centenas de anos. O que nós estamos fazendo aqui, queridos, é fruto de homens e mulheres que pagaram um preço para que o Evangelho chegasse ao Brasil, para que o Evangelho chegasse à América, para que o Evangelho se espalhasse pela Europa. E nós podemos hoje receber os frutos. E se nós entendermos isso, eu já disse isso outras vezes aqui, se nós entendermos, nós que estamos aqui, não importa, desde a mais nova, que tem 13, ou até a mais velha, que já tem 85, é isso? Ela só abaixa assim, não é comigo não, eu não tenho tudo isso não. Se nós entendermos, queridos, que nós somos chamados a esse propósito de proclamar, de propagar e dar continuidade a este evangelho de salvação, de cura, de libertação, nós vamos entender que todos nós somos chamados a viver um propósito de Deus. E nós vamos ler aqui, deixa eu ir para a palavra e nós vamos discorrer um pouco sobre isso. Eu não vou ler todo o capítulo porque ele é bem extenso, então eu vou pular alguns versículos. Nós já vamos começar no versículo 5, Lucas capítulo 1, versículo 5, diz assim:
Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, essa se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante este tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Vamos dar um pulinho para o versículo 20. Aí Zacarias aqui duvida, Zacarias fica incrédulo, e no 20 fala assim: todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias, e admirava-se de que tanto tempo demorasse. Vamos para o versículo 57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz, e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino. Queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. Perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente, a boca se lhe abriu, e desimpelida a língua, falava louvando a Deus. Feche os seus olhos mais uma vez, por favor. Pai, a tua palavra é poderosa. Ela é suficiente para transformar, para curar, para libertar. Ela é suficiente, meu Deus, para dar entendimento, sabedoria, conhecimento, direção. Ela é poderosa para trazer vida, para trazer, meu Deus, paz, para trazer alegria a cada um daqueles que amam a tua palavra. Fala conosco nessa noite, meu Deus. Tira toda a preocupação, toda a angústia, todos os sofismas, ó Deus, das nossas mentes, tudo aquilo que nos prende, que nos tira do foco, tudo aquilo, meu Deus, que venha a atrapalhar a tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, não só ouvir, mas guardar a tua palavra no nosso coração, obedecer, e que através, meu Deus, das nossas vidas, frutos sejam gerados para o teu reino, para a tua glória, Jesus. Oramos. Amém. Queridos, eu não sei se você já leu, conhece a história de João. João o Batista. João Batista não era o nome dele. Naquela época era comum dar-se como se fossem apelidos que caracterizava as pessoas. Por exemplo, Judas o Iscariotes, não era seu sobrenome, era uma característica. João, aqui no caso, Batista, porque ele batizava. Ou Tomé, que na verdade o nome dele não era Tomé, Tomé o Dídimo, perdão, que Dídimo significava gêmeo. E assim, muitos nomes. E João, esse grande homem que Jesus, o próprio Senhor Jesus disse: dos homens nascidos de mulher, nenhum há semelhante a João. E eu não sei se você já percebeu isso na Bíblia. João se prepara toda uma vida
pelo menos 30 anos, porque ele era contemporâneo ao Senhor Jesus, tinha mais ou menos a mesma idade. João se prepara por muitos anos para um ministério curto, muito curto. E é interessante que isso me veio hoje, a minha esposa falando, nossa, eu demorei um tempão para preparar o almoço, porque não é um almoço qualquer, é quase um pequeno batalhão. E de repente, em minutos, aquilo tudo que demorou 2h30, sumiu. E eu falei para ela, querida, olha para a palavra de Deus. João se preparou por muitos anos para pregar um curto espaço de tempo. E às vezes nós olhamos para as nossas vidas, parece que as coisas demoram, parece que o tempo de prova é maior do que o tempo de bênção, parece que o tempo de preparação é maior do que o tempo do especificamente exercer aquilo que Deus nos chama. Mas eu entendo pela palavra, queridos, que quando nós estamos vivendo o propósito de Deus, como eu disse aqui no início, o fruto perdurará por anos, por gerações, e frutificará durante muito tempo. E eu quero nessa noite, eu não coloquei um título nessa palavra, mas eu quero pensar nisso. Pessoas / famílias que são chamadas a um propósito eterno. Zacarias e sua esposa Isabel, você entendeu aqui o contexto? Eles já eram avançados em idade, não tinham filhos, serviam ao Senhor. E Deus levanta esses dois servos para serem um instrumento de Deus, para trazer esse grande homem de Deus à terra. É interessante a história do nascimento do Senhor Jesus Cristo. O próprio anjo diz a Maria, você será bem-aventurada. As pessoas dirão, bendita a você, por causa do fruto que é gerado em você. E queridos, eu preciso nesta noite trazer para a minha vida e você para a sua vida, Deus também tem frutos para gerar em nós, e eu não estou dizendo de filhos especificamente. Sim, os nossos filhos são chamados a ser uma bênção, são chamados a dar continuidade àquilo que talvez Deus começou em nós, mas o que eu estou dizendo, queridos, não está especificamente associado a filhos, mas sim a frutos que nós somos chamados a plantar nesta terra, para que isso perdure por gerações. Quer ver um exemplo muito claro? Talvez nós, sem saber, estejamos comendo de frutos, eu estou falando literalmente, de frutos que você vai lá e compra no mercado, num hortifruti, ou que alguém te deu, que não foi você que plantou. Talvez pessoas que já não estejam nem mais aqui. Eu não sei quem gosta de tâmara, mas eu não sabia. O senhor Fernando até me deu uma semente. Eu não plantei ainda, senhor Fernando, porque vai demorar para nascer. Mas eu gosto muito de tâmara. Tâmara demora mais de 100 anos para dar fruto. Então, queridos, nós somos chamados, a exemplo de Zacarias, de Isabel, de João, de tantas outras pessoas, a vivermos o propósito de Deus, para que através das nossas vidas, o fruto perdure por gerações. E agora, propriamente, entrando na palavra, a primeira característica aqui que Deus fala, e nós precisamos, amados, entender que nós também somos chamados a isso, a viver uma vida semelhante a esse casal. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Olha o versículo 6, o que diz deles? Ambos eram justos diante de Deus. A primeira coisa que eu vejo, amados, é que nós somos chamados a viver uma vida justa e irrepreensível diante de Deus. E sabe a boa notícia, amados? É que ser chamados a viver uma vida como justos não está mais ligado a nós, mas está chamado àquele que nos justificou. Está ligado àquele que nos comprou. Amados, eu não estou dizendo aqui para um público de pessoas que não erram, para um público de pessoas que não pecam,
porque nós, queridos, estamos na carne e nós lutamos diariamente contra os nossos pecados, mas quando nós entendemos que as nossas vidas pertencem a Jesus, que aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, nós entregamos a Jesus, já não é mais a nossa justiça, mas é a justiça do Senhor. E amados, esse deveria ser o empenho de todo cristão, vivermos uma vida justa e irrepreensível diante do Senhor. Só que, queridos, viver uma vida justa e irrepreensível nos isenta de problemas, amém? Agora vocês estão atentos. Versículo 7, por favor, Gui, coloca aí para a gente, o que diz aí? Lê para mim alguém aí, só a primeira estrofe aí. Não tinham, queridos, eles tinham um problema, mas eles eram justos, eles eram irrepreensíveis diante de Deus, e eles tinham um problema, porque, queridos, naquela ocasião, não ter filhos era uma vergonha, naquela circunstância, não ter filhos, e eu estou falando no plural, era algo como se fosse um castigo. Então aquele homem, aquela mulher, apesar de serem justos, apesar de serem irrepreensíveis, apesar de servir ao Senhor, eles tinham problemas. E às vezes, amados, nós olhamos para as nossas vidas e nós vemos problemas. E eu não sei você, queridos, mas às vezes eu vejo pessoas que associam problemas, lutas, dificuldades à presença ou não de Deus. Deus era com esse casal? Sim ou não? Mas eles tinham problemas. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro não teve problema? Lázaro morreu. Sabe, amados, nós vivemos um tempo onde o letreiro, o chamamento, o convite dentro do lugar que se deveria chamar casa do Senhor, é um convite mentiroso. Venha, seus problemas serão resolvidos, a sua vida será uma bênção, você não terá dificuldades. Queridos, a palavra de Deus não mudou. Jesus é a solução, Jesus é a resposta, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas isso, queridos, não nos isenta de passar por problemas, não nos isenta de passar por desafios, e muitas vezes desafios dentro da nossa própria casa. Zacarias tinha um problema dentro da sua casa, não era com o vizinho, não era no seu trabalho. E muitas vezes nós não entendemos porque passamos por dificuldades. Achamos que Deus não está conosco, achamos que Deus nos abandonou, ou que Deus só tem propósito em outras vidas. Mas, queridos, eu olho aqui para a palavra do Senhor e eu vejo que pessoas que são tementes a Deus, que amam a Deus, que vivem uma vida dentro da sua capacidade, irrepreensível e justa, também enfrentam problemas. O versículo 7 fala que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Isso já era um problema, mas a Bíblia também que sendo eles avançados em dias. Sabe o que significava isso, queridos? Eles eram velhos, eles já não tinham mais idades. A Bíblia deixa claro, o problema de Isabel não era esterilidade, o problema de Isabel era duplo, era uma esterilidade seguida de uma idade avançada. Sabe, amados, eu aprendo que tem coisas que nós olhamos e parecem definitivas. Isabel talvez tentou por décadas ser mãe, enquanto ela tinha, como diz a palavra de Deus, o costume mensal das mulheres. Mas isso um tempo cessou. E aí, queridos, aquilo que já era muito difícil, de repente se tornou impossível. E talvez, meu irmão e minha irmã, nós estejamos vivendo dias assim, onde as coisas parecem definitivas. Quanto tempo eu oro, quanto tempo eu espero. Tinha uma chance, mas não deu certo. Quantas coisas parecem definitivas nas nossas vidas.
Versículo 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio. Queridos, pense comigo, Zacarias, justo, irrepreensível, avançado de idades, a Bíblia não fala da idade dele, mas havia um costume que depois dos 50, o homem não precisava mais exercer o sacerdócio. Eu, se fosse naquela época, já estava aposentado, já não estaria mais aqui, estaria dando microfone aos mais jovens. Mas, sabe o que eu vejo? Que apesar de Zacarias ter os seus problemas, as suas lutas, Zacarias trabalhava, servia ao Senhor. E amados, você que está aqui, conhece essa igreja, caminha conosco há um tempo, sabe quanto eu bato nessa tecla. Quais são as desculpas, os pretextos, quais são as falas que nós temos usado para não servir ao Senhor? O tempo, a saúde, a idade, condição física, financeira, problemas. Eu olho para Zacarias e vejo que um homem que talvez foi, isso é coisa minha, tá? Eu estou achando aqui, a Bíblia não fala nada, não especificamente, mas talvez um homem que tinha uma frustração, um homem que quando ia para as festas judaicas, via os seus amigos com os seus filhos, brincando, talvez gritando com um, com o outro, fulano, ciclano, beltrano, vem para cá, para de fazer isso. Ele olhava e sentia frustração. Mas amados, isso não impediu Zacarias de servir ao Senhor. E eu te pergunto, e eu me pergunto, ou melhor, o Espírito Santo nos pergunta, o que tem te impedido de servir? Ah, pastor, então eu tenho que ficar na igreja trabalhando, tenho que ficar na porta, pregar, tocar, dar aula, servir aqui, acolá? Também, queridos. Mas e lá fora? Quem nós temos servido? Quantas pessoas nós temos sido canal de bênção? Quais são os problemas que têm te impedido de servir? Zacarias tinha um grande problema, mas ele servia ao Senhor. Versículo 9 diz assim que, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor, deixa eu ler aqui, senão fica meio... Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, estava trabalhando, servindo, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, agora faz sentido, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor, para queimar incenso. E aqui eu queria falar dessas duas coisas, amados, duas coisas que para você, para mim, não precisa cair por sorte, não precisa cair no seu turno, não precisa alguém te convidar. Eu e você temos semanalmente, diariamente, o privilégio, a bênção de poder entrar no santuário e oferecer incenso, adoração a Deus. A pergunta é, amados, nós temos feito isso? Nós temos valorizado o que Deus tem colocado para nós semanalmente? E eu não sou daqueles que diz que o único lugar onde eu posso entrar na presença de Deus, onde eu posso oferecer adoração a Deus, é a igreja. De forma nenhuma, queridos. Se eu falasse isso, que a igreja é o único lugar onde eu posso entrar na presença de Deus, onde eu posso adorar a Deus, eu estaria voltando centenas de anos na história da humanidade e voltando a um tempo de prisão. E você sabe do que eu estou falando? De um tempo onde as pessoas ficavam cativas a uma religião. Mas, amados, eu também entendo por outro lado que se eu não preciso, e não é o único lugar onde eu possa entrar, adorar a Deus, oferecer adoração e entrar na presença de Deus, a igreja não é este único lugar. Mas eu entendo que se eu não tiver o entendimento de que este lugar é apenas consequência, e preste atenção nisso, meu irmão e minha irmã, o ajuntamento dos santos não é a causa, mas é a consequência de uma vida de adoração, de busca e de entrega a Deus, semanal, diária, que eu tenho com Deus. Queridos, me perdoe, eu posso estar enganado,
mas eu não conheço ninguém que vive uma vida na presença de Deus, fervorosa, justa, servindo ao Senhor, e que esteja desassociado do corpo. Já disse isso. Você vê alguém sem braço, pode acontecer. Sem perna, acontece. Mas eu nunca vi perna, braço, mão sem corpo, a não ser nos filmes. E muitas vezes, amados, nós estamos esquecendo desse privilégio. Zacarias entendeu. Ele entrou no santuário do Senhor e ofereceu incenso. Será, amados, que o nosso entrar no santuário tem sido uma prática, não só de domingo, mas às segundas, terças, quartas, quintas, sextas e sábados? E não só entrar no santuário, mas oferecer adoração. Versículo 10 diz que: e durante este tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, fazendo o que, amados? Olha a importância do corpo de Cristo. Tenho dito isso e vou dizer isso até o último dia da minha vida. Igreja, amados, não é um lugar de pessoas perfeitas. Igreja não é lugar onde tem pessoas irrepreensíveis. Mas igreja é lugar de comunhão, é lugar de unidade, é lugar de oração uns pelos outros. Zacarias estava lá dentro, fazendo o seu papel, servindo a Deus, mas lá fora havia uma igreja orando. Sabe, amados, quando nós entendemos a preciosidade, nós estamos falando de propósito, propósitos individuais, propósitos familiares, e talvez propósitos como corpo de Cristo. Quando nós entendemos essa bênção, quando nós entendemos o privilégio que isso é de fato, nós temos sim dificuldades, lutas, porque não somos perfeitos, mas nós também recebemos privilégios de termos pessoas que estão orando, que estão intercedendo, que estão nos ajudando, que estão nos exortando, que estão nos consolando, que estão nos amando, e nós precisamos ser esta igreja. Versículo 12, e aqui eu começo a me identificar com Zacarias. O versículo 11 diz que apareceu um anjo, e aqui o versículo 12 fala: vendo Zacarias, começou a pular, falou para a igreja: estou vendo um anjo aqui, tem um anjo lá, se prepara, sua bênção. É isso que acontece? Não. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Amados, deixa eu fazer um gancho aqui. A presença de Deus traz alegria? Traz. Já participamos de cultos, e cultos com pouca gente, no lugar escuro, né, Diogo? Tocando violão e pulando que nem doido, porque a presença de Deus traz alegria, mas a presença de Deus traz temor, queridos. Zacarias era experiente nisso. A Bíblia diz que ele fazia parte do corpo sacerdotal. Zacarias, isso para ele era comum. Mas, amados, quando a presença de Deus se faz manifesta, seja na igreja, seja na nossa casa, seja dirigindo, seja trabalhando, seja lavando uma louça, seja cuidando de algo, tem que haver temor. Tem que haver, queridos, dentro de nós um temor santo, de saber que lá não está qualquer um, mas está a presença do Todo-Poderoso. E parece que muitas vezes nós estamos relativizando isso. Parece que nós não mais desejamos a presença santa do Senhor, e muitas vezes fazemos as coisas de maneira relapsa. E eu volto a dizer, a igreja não é um lugar sagrado, mas deve ser um lugar consagrado. E sabe, queridos, às vezes quando nós estamos aqui dentro, e lembra que eu disse há pouco, aqui dentro não é a causa, mas é a consequência. Se nós muitas vezes aqui dentro não temos reverência pela palavra, pela presença do Senhor, não temos temor, talvez não, provavelmente não teremos também lá fora. E eu vejo aqui um homem que teve temor. Mas olha aqui o versículo 13, disse-lhe porém um anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida.
E sabe, amados, eu faço uma pergunta quando eu olho esse versículo: que oração? Aonde está registrada aqui a oração de Zacarias? Pode ler Marcos, João, pode ler Lucas, pode ler Mateus, você não vai encontrar essa oração. Mas sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que o Deus que nos conhece no secreto, ouve as nossas orações no secreto. Talvez, amados, nós não oramos publicamente, não falamos diante de Deus. A Bíblia não menciona absolutamente nada, não fala que Zacarias se lamentava, que pedia oração na igreja, nenhum problema com isso. Mas o que me chama a atenção, e eu quero me ater a isso, é que o anjo enviado do Senhor diz: a tua oração foi ouvida. Talvez aos olhos de Zacarias, uma oração respondida de maneira tardia, talvez fora do tempo que ele queria, talvez depois que ele já havia parado de orar. Porque, amados, uma coisa é orar enquanto ainda há perspectiva, enquanto ainda há esperança, enquanto ainda há possibilidade. Mas outra coisa era o tempo que este homem estava vivendo. Um tempo onde, além da esterilidade, já havia o passar do tempo. E sabe, meu irmão e minha irmã, eu entendo pela palavra do Senhor que todas as orações que nós fizemos estão guardadas diante do Senhor. Apocalipse diz isso, que há uma taça, amados, onde ali está guardada as orações dos santos. Então, amados, eu não sei quais são as razões, quais são os motivos pelo qual você tem orado. E se não tem orado, volte a orar, volte a clamar, volte a pedir, volte a crer. Porque talvez Zacarias, Isabel, não tinham mais a esperança, mas ainda continuavam crendo no Deus Todo-Poderoso, continuavam servindo, continuavam temendo, continuavam sendo justos. Sabe por quê, amados? Isso revela caráter. Quantas pessoas, e eu falo isso com peso no coração, quantas pessoas buscam a Deus somente por aquilo que precisam, somente por aquilo que querem. Quantas pessoas buscam a Deus quando estão num leito de um hospital, quando estão enfermas, quando estão desempregadas, quando estão perdidas, quando precisam de uma resposta. Mas eu olho para a vida deste casal, talvez já nem pensavam mais em filhos, mas continuavam servindo, continuavam crendo, continuavam obedecendo, continuavam glorificando o nome do Senhor. E para esses, amados, as orações são ouvidas. Vamos adiante. E aqui você conhece a história. Zacarias sai do templo. Olha aqui, ele sai, ele não crê, e o versículo 20 que nós já lemos fala assim: todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Vamos lá de novo. Quem era Zacarias? Era alguém largado, sem compromisso com Deus, vivia de qualquer jeito, ora no boteco, ora na igreja. Não, a Bíblia fala que ele era um homem justo e irrepreensível. Mas Zacarias, assim como eu, assim como você, às vezes duvida, perde a fé, esmurece, se cansa, desiste. E eu vejo que muitas vezes os que estão mudos, entenda aqui que eu estou fazendo fazendo uma metáfora. Muitas vezes nós estamos mudos, calados, não somos mais boca de Deus dentro da igreja, na nossa vizinhança, na nossa casa, no nosso trabalho. Não somos mais boca de Deus nas redes sociais, postamos qualquer coisa que não presta, piada, brincadeira, coisa que não convém. Às vezes nós deixamos de ser boca de Deus, estamos calados, porque perdemos a fé. Zacarias ficou mudo, está escrito aqui, todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas venham a se cumprir,
Por quê, queridos? Está aqui, ó. Porquanto não acreditaste. E muitas vezes, amados, nós estamos mudos. Claro que eu estou falando de uma forma figurada. Todos aqui podem falar, uns mais, né, Fê? Não é o seu caso, né? Mas tem alguém lá em casa. Mais do que os outros. E não sou eu, tá bom? Eu também falo bastante. Mas às vezes estamos calados, porque não temos crido, porque abandonamos a fé. E eu não estou dizendo abandonamos a Jesus, porque eu sei que aqui todos amam ao Senhor, mas esquecemos do propósito, esquecemos do chamado, esquecemos que somos chamados a gerar frutos para o Senhor. E aí, queridos, tudo isso acontece. Isabel fica grávida. E você conhece a história, Maria vai visitá-la, e para mim eu acho isso tão maravilhoso. João ainda era uma criança, queridos, ainda informe, porque, se eu não me engano, acho que ela estava grávida do 6º mês. 6º mês já é um bebê formado, não é, Fê? Mas ainda falta muita coisa, falta unha, cabelo, cílios, falta um monte de coisa. Vocês já têm dedo já? Enfim, meu irmão nasceu de 6 meses, dá trabalho até hoje. Brincadeira, meu irmão é uma benção. E queridos, amém, né, irmão? Amados, essa criança tinha 6 meses, e ela sente a presença de Jesus. Isso nem estava aqui no script hoje. O que te impede de sentir a presença de Jesus? Foi dito aqui hoje durante o louvor. Às vezes nós nos acostumamos. Mas enfim, acontece tudo isso e chega lá no versículo 57, onde nós lemos. E o título aqui fala, o nascimento de João Batista. E é interessante que João nasce. E quando no 8º dia, diz aqui, sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Esse era o nome que Deus tinha falado? Sabe, amados, e queira o Senhor que eu e você sejamos homens como Zacarias, mulheres como Isabel. E mesmo sendo homens como Zacarias, ou mulheres como Isabel, nós vamos sofrer influências para não fazer a vontade de Deus. Ou isso só acontece com o pastor? Quantas vezes na semana há sobre mim, há sobre você, influências malignas, sopros, situações, companhias, que te influenciam para ir para a igreja, para servir a Deus? Não. Para nos afastar a não fazer a vontade de Deus. João era um homem escolhido? Sim. Assim como cada um de nós. Deus também tem um propósito. E eu te pergunto, queridos, talvez na nossa concepção, se João chamasse Zacarias, isso ia impedir ele de viver o seu chamado? Não. Uma coisa pequena, uma coisa boba, perdão aqui a minha fala, aos nossos olhos. Mas sabe, amados, às vezes em coisas pequenas, em coisas que parecem fúteis, que parecem insignificantes, nós deixamos de obedecer ao Senhor. Aqui Isabel começa a ouvir os seus parentes, dá o nome do pai, olha que honra, vai se chamar Zacarias, vai ser o nome do pai, vai poder levar o nome do pai adiante. E quantas coisas, meu irmão e minha irmã, sopram nos nossos ouvidos. Não é só isso, é só uma pequena desobediência, é só um pequeno extravio, é só uma pequena mudança. Mas, amados, eu olho aqui, um casal com propósito, uma família com propósito, uma vida com propósito, de perdurar, de perpetuar a vontade de Deus, de obedecer à vontade de Deus, que se preocupa com detalhes. E sabe, amados, talvez, muitas vezes, nós perdemos bênçãos, situações, deixamos de ser instrumentos de Deus, porque não obedecemos em pequenas coisas, nos deixamos influenciar. Ah, não, é só um nome, é só isso. Mas, amados, nós lemos aqui,
Olha o versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho. Está aqui o cumprimento da promessa, a resposta de oração, a bênção. Mas, amados, o versículo não termina aqui. A quem darás o nome de João? Tinha uma ordem de Deus, tinha um propósito de Deus, tinha uma direção de Deus. E quantas vezes, meu irmão e minha irmã, nós deixamos de obedecer a Deus em pequenas coisas, coisas que nos parecem insignificantes, mas se Deus falou, se Deus deixou registrado na tua palavra, obedeça, cumpra. Sabe, mas nós vivemos um tempo onde tudo é relativo, até a verdade relativizaram. Às vezes a gente vê debates, a pessoa falando assim, não, mas a verdade, não, mas que verdade? A verdade é relativa. Não, queridos, a verdade não é relativa. Deus não é relativo, a palavra de Deus não é relativa, a palavra de Deus é eterna, a verdade de Deus é a verdade eterna, Deus é a verdade, e nós precisamos viver, pregar essa verdade, mas muitas vezes nós estamos relativizando. Qual é o problema de chamar Zacarias? Não, queridos, o nome dele será João. Versículo 60, e aqui, amados, eu vejo uma casa, e presta atenção, talvez você viva sozinho, talvez você não seja alguém que está vivendo uma família, talvez vocês tenham uma família, e uma família com problemas, e que bom, porque é sinal que você está vivo, porque quem tem uma família sem problema, alguma coisa errada está, já não está mais aqui. Mas o versículo 60 fala assim: de modo nenhum respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. E é interessante que eles perguntam para Zacarias. Zacarias pega uma tabuinha, e Zacarias escreve, olha aqui, ó, versículo 63, então pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. Sabe, amados, e isso eu posso, não só a famílias, não só a indivíduos, porque, entenda, amados, eu não estou falando aqui de famílias, estou falando de uma vida com propósito, de famílias com propósito, de igrejas com propósito. Se não houver cumplicidade, se Zacarias voltasse, se Zacarias pegasse a tabuinha e escrevesse, o nome dele é Zacarias, é Pedro, é Tiago, é outro nome, mostraria uma casa onde não há cumplicidade. Amados, muitas igrejas não estão crescendo porque não há cumplicidade. Muitas famílias estão vivendo tempos difíceis porque não há cumplicidade. E entenda, amados, cumplicidade não é concordar com tudo. Cumplicidade é entender que, apesar de quem era a vontade aqui de ter o nome de João, era de Isabel. Isabel gostou, viu numa revista lá cristã, nossa, gostei desse nome, João. Era da vontade de Isabel o nome de João? Era de Zacarias a vontade de João, dar o nome de João? Não, queridos, era vontade soberana. Mas havia uma cumplicidade. Nem sempre, marido, a sua vontade vai prevalecer. Nem sempre, esposa, a sua vontade vai prevalecer. Nem sempre, filhos, a sua vontade vai prevalecer. Nem sempre, pais, a sua vontade vai prevalecer. Nem sempre, pastores, líderes. Mas uma vontade tem que prevalecer invariavelmente, a vontade do Senhor. Mas nós, queridos, precisamos andar em cumplicidade. Isso é a vontade de Deus? É. Não é a minha, mas é a de Deus. Então assim será. Quantas pessoas, amados, estão querendo fazer do seu jeito, do seu modo, e se não for do seu jeito, não faz, não participa, não atua. João nasceu numa família onde havia cumplicidade. Olha o versículo 64. Ele escreve lá a tabuinha, João é o nome dele. Versículo 64. Imediatamente
a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Pensa comigo, amados. Volta um aqui, filho, por favor. Aqui era o momento. Zacarias poderia, e volto a dizer, talvez aos nossos olhos, uma coisa pequena. Mas o que Zacarias faz aqui? Obedece ou desobedece a Deus? Obedece. E o versículo 64 fala que imediatamente, por favor, Gui, isso, obrigado. A obediência, amados, presta atenção nisso. Obediência não está ligado a desejo pessoal, não está ligado a sentir, não está ligado a algum sinal do céu. Tem gente esperando o sinal do céu. Amados, me desculpe, se você está esperando o sinal do céu, você não leu a Bíblia, está aqui. Alguns estão esperando um sinal do céu, um raio cair, alguém falar, acontecer alguma desgraça. Queridos, não. Obedeça ao Senhor, porque obediência, aqui para mim está muito claro, obediência traz restauração. A voz de Zacarias foi restaurada. Zacarias ficou por 9 meses calado. Tem esposa pensando, oh glória, se Deus fizesse isso lá em casa, ou vice-versa, né? Mas sabe, amados, eu vejo que obediência, e invariavelmente, obediência não está ligado a desejo. Eu disse isso aqui algumas quintas atrás. Amor não tem a ver com sentimento. Se amor, que é o sentimento que a gente mais romantiza, que a gente mais poetiza, que a gente mais quer aprofundar. E eu li aqui, lá em João 13, acho que é 13:15. Dá uma caçada aí, filho, por favor. O Senhor Jesus diz: novo mandamento vos dou. Novo mandamento vos dou. Mandamento não é sentimento, mandamento é mandamento e ponto. Que ameis uns aos outros. Se aquilo que a gente tem como mais profundo, mais poético, mais sentimental, que é o amor, Deus fala que isso não é sentimento, isso está ligado à obediência. Quanto mais todas as outras coisas das nossas vidas, amados. Ser fiel à esposa não tem a ver com sentimento. Ser fiel ao marido não tem a ver com sentimento. Ser fiel nas transações, nos impostos, não tem a ver com sentimento. Ser verdadeiro nas palavras, não mentir, não se deixar levar por vícios, não cobiçar, não roubar, não adulterar, não mentir, não tem a ver com sentimentos, queridos. Tem a ver com obediência. Achou aí, Gui? Está aqui, filho, obrigado. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Está lá também em João 12. A mesma palavra. Sabe, amados, nós vivemos um tempo onde as pessoas, e muitas em cima de plataformas, com microfones nas mãos, se dizendo líderes, pastores, se dizendo pastores de ovelhas, mas muitas vezes são lobos, estão dizendo, o que importa é o seu sentimento, o que importa é você estar bem, o que importa é você se sentir bem. E a palavra vem dizer, amado, o oposto, obediência. Sabe por quê? Eu vou dizer mais uma vez e pela última vez, obediência gera restauração. Eu não sei, isso é coisa da minha cabeça. Talvez se Zacarias falasse, escrevesse, não, o nome dele é Zacarias, é Beto, o nome pequeno de hoje, né? Eli. Talvez ficaria mudo o resto da vida. Talvez, amados, muitos de nós estão mudos, porque esquecemos de obedecer. Estamos buscando respostas de oração, estamos buscando sentir coisas, estamos buscando ter coisas, estamos buscando viver coisas, mas não estamos obedecendo. Obediência gera restauração. Vou falar de novo para você falar um amém. Obediência gera restauração. Amém. Glória a Deus. Estamos indo para o final. E desimpelida a língua, versículo 64, falava louvando a Deus. Queridos, eu falo bastante. Se eu ficasse 9 meses mudo, você sabe, né, amor? Você imagina. Queridos, aquele homem tinha um monte de coisa para falar. Talvez ele tinha um monte de coisa para falar para a esposa. Coisa que o homem não faz, tá? Mas vamos fazer de conta. Ele ia reclamar de um monte de coisa que a esposa fez nesses 9 meses que ele não podia falar.
não podia dar uma reclamada, não podia falar que está doendo, que homem também não reclama de dor. Quantas coisas aquele homem tinha para falar, queridos. Mas sabe o que eu aprendo aqui? E presta atenção aqui em mim, por favor, que quando nós obedecemos, nós somos restaurados, a nossa primeira atitude deve ser o que, amados? Louvar a Deus. João tinha um problema, João tinha uma luta, não tinha filhos, recebeu a promessa, duvidou, ficou mudo 9 meses. Quando ele abre a boca, quando a boca dele é desimpelida, a língua é desimpelida, ele abre a boca para louvar a Deus. Qual tem sido a nossa postura, irmãos? Quais têm sido as nossas ações? Eu preciso tanto de uma bênção, e quando aquela bênção vem, eu começo a falar para os outros, está vendo? Consegui. Falei que eu ia conseguir? Falei, Gabriel? Falei ou não falei? Você viu de bicicleta lá, né? Falei que ia conseguir? Cheguei em casa quase infartando. Mas consegui. A gente traz glória para a gente, amados. Zacarias, louva a Deus. Será, amados, que as nossas ações, as nossas palavras, será que a nossa vida tem louvado a Deus? E eu termino, versículo 65. Todos, quantos? Quanto que é todos? Não, quanto? Aqueles que quer, como é que fala, teorizar, né? Todos é ausência de nenhum. Não sei onde está isso, né? Todos é todos. Todos os que ouviram, guardavam-as no seu coração, dizendo, que virá a ser, pois, a este menino? E a mão do Senhor estavam sobre ele. Queridos, a boca de Zacarias, a língua desimpelida. Zacarias começa a louvar a Deus. E isso se torna testemunho. Temos vivido tempos difíceis, amados. Quantas coisas poderia falar? O ódio que está estampado nas pessoas hoje. Vocês viram o fato que aconteceu essa semana? Um assassinato por puro ódio. Que apareceu na TV, de alguém que tinha relevância na sociedade americana. Quantos estão matando por ódio? Talvez não com um tiro, mas não conversa mais, não perdoa, não fala, não ama. Quantos deixaram de servir a Deus? Quantos pararam pelo caminho? Quantos não creem mais? E nós, estou falando de mim agora, talvez nós estejamos emudecidos por falta de fé, por falta de crer no Evangelho, que perdura séculos, milhares de anos, que lá em Apocalipse diz que esse Evangelho é um Evangelho eterno. Isso bagunça a minha cabeça. Então o Evangelho não começou lá com Mateus, com Marcos, com Lucas, com João. A Bíblia diz que é um Evangelho eterno. O que nós temos feito, amados, para que esse Evangelho, que ainda tem poder, mesmo no mundo caótico, de desamor, no mundo de desinteresse por Deus, o Evangelho ainda tem o mesmo poder de restaurar, de perdoar, de transformar. Qual tem sido o nosso papel? Será que nós temos nos calado? Será que nós temos achado que o que Deus tem para fazer, Deus vai fazer através do pastor, do líder, do filho, da esposa, do marido? Isabel e Zacarias não tinham noção, talvez, bem provável que não, assim como Maria e José não tinham noção do que estava sendo gerado no meio deles, mas eles foram fiéis a Deus. Queridos, eu não tenho noção, você não tem noção do que aquilo que nós plantarmos hoje vai frutificar. Tio, você não tem noção, tio, do que vai frutificar. Parece pequeno, parece até sem fruto, dona Beth, às vezes parece, mas a gente não tem noção, amados, do que isso vai frutificar. Hoje eu
Eu gravei 1 Coríntios 3. Lá fala que um planta, outro rega. Mas quem dá o crescimento é Deus, é o Senhor. Sabe o nosso papel, amados? Continue plantando. Continue amando, regando. Continue deixando que Deus use a sua boca, os seus braços, o seu tempo, o seu dinheiro. Os recursos que Deus te deu, a sua capacidade intelectual, física. Deixa Deus usar, amados, porque Deus poderia ter escolhido outro casal, Deus poderia ter escolhido, em vez de Isabel e Zacarias, poderia ter escolhido qualquer outro casal. Em vez de Maria e José, poderia ter escolhido outro. Em vez de Marcelo e Luciana, poderia ter escolhido outro. Em vez de Rodrigo e Priscila, em vez de qualquer casal, amados, ou qualquer indivíduo, Deus poderia ter escolhido outros. Mas entenda, amados, isso tem muito mais a ver com a disponibilidade, com a disposição de cada um de nós, porque a vontade de Deus já está escrita, estabelecida. Deus nos chama, lá desde Abraão, para que nós sejamos bênção. Deus disse a Abraão: em ti farei bendita todas as famílias da terra. Já há uma promessa sobre nós, queridos. Já há uma promessa sobre você como indivíduo. Já há uma promessa sobre você como família, como igreja. E nós não podemos continuar procrastinando, não podemos continuar levando, como se dizia antigamente, em banho-maria, empurrando com a barriga, esperando o amanhã, esperando que alguém faça, que algo aconteça, que algo mude. Nós somos chamados a ser homens e mulheres, indivíduos, famílias, igrejas, pelas quais Deus vai produzir frutos de glória, de honra ao santo nome dEle. Amém, queridos? Feche os seus olhos por um instante. Reflitam um minuto, um momento. Talvez, amados, tenha coisas que nós só vamos saber na eternidade. Tem uma frase de um homem que eu admiro muito, que já não está mais entre nós. Para mim, o último profeta de relevância a nível mundial, que se chamava Leonard Ravenhill. E uma das frases que ele disse, que me marcou muito, ele dizia: eu não me preocupo com a minha salvação, eu não me preocupo com a vida que eu levo, mas o que me causa temor e tremor é chegar diante de Deus e o Senhor dizer: eu tinha tantas coisas para fazer através de você, mas você não quis. Sabe, amados, às vezes nós nos preocupamos somente com as coisas dessa terra. Quantos cristãos, quantos de nós já tirou os seus olhos da eternidade, só olha para aquilo que pode conquistar, para aquilo que pode ser? E sabe, amados, é tão fácil nós colocarmos o reino no meio disso para justificar. Quantas pessoas estão só preocupadas em ter, em conquistar, em ser, e estão servindo na igreja, estão fazendo, acontecendo, mas muitas vezes isso é mais para justificar, para dizer: não, eu não sou ganancioso, eu não me preocupo só em conquistar bens, afinal de contas eu estou aqui na igreja. Mas quantos de nós já perdeu a visão de reino, já perdeu a visão de eternidade, está vivendo somente para conquistar o seu império? Quantos de nós, talvez, amados, já deixou de se preocupar em fazer a vontade de Deus, em produzir frutos para o Senhor? Essa semana eu falava com um dos meus filhos: se você olhar para a sua vida, amados, e olhar para a minha, quantas oportunidades passaram? Talvez uma sociedade que você não entrou, talvez um emprego que você não aceitou, talvez uma promoção que você não batalhou, e você olha e fala: nossa, se eu tivesse aceitado isso.
Mas sabe, amados, no final da nossa história, a casa que nós tivemos, o emprego que nós tivemos, os carros, as propriedades, as viagens que nós fizemos, as roupas que nós compramos, os restaurantes que frequentamos, tudo isso, amados, se não for colocado no Senhor, tudo isso, se não for usado para a glória do Senhor, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3, que tudo isso será como palha, como madeira, como feno, vai se queimar, não vai sobrar absolutamente nada. Deus não nos chamou a conquistar coisas, Deus não nos chamou a sermos ricos, nenhum problema com as riquezas, Deus não nos chamou a sermos amados, adorados, reconhecidos, mas Deus nos chamou a viver propósitos, a produzirmos frutos, a vivermos a vontade dEle. Queridos, como eu estava dizendo, no final de tudo, não vai importar o que nós compramos, o que nós deixamos para os nossos filhos, o que vai importar é o que nós produzimos de fruto para o reino de Deus. Ainda dá tempo, meu irmão e minha irmã, famílias, igrejas, homens e mulheres que são chamados a liderar, ainda dá tempo de voltar ao propósito, ainda dá tempo de ajustar o caminho. O Deus que morreu na cruz, o Deus que pagou o preço pelos nossos pecados, continua nos chamando a voltar ao caminho, a voltar ao propósito, a voltar a obedecer, a voltar a viver aquilo que Ele deixou, aquilo que Ele ordenou, aquilo que Ele trilhou como caminho. Amados, Deus não tem nenhum problema, Deus não tem nenhuma dificuldade com as bênçãos dessa terra, mas elas não podem suprimir o propósito maior pelo qual Deus nos chamou, de glorificar o nome dEle, de amá-lo sobre todas as coisas, de amar o nosso próximo, de amar, queridos, pessoas que estão próximas a você, e que estão caminhando a passos largos, para uma eternidade sem Cristo. Nós precisamos nos lembrar qual é o propósito da igreja, para que fomos enviados, para que fomos chamados. Igreja não é lugar de pessoas se exaltarem, de pessoas serem adoradas, colocadas em palanques. Igreja não é lugar de pessoas serem aplaudidas, mas igreja é o lugar de pessoas se reunirem para adorarem a Deus, para servirem uns aos outros e para buscarem os perdidos. Pai, nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, ajuda as famílias, nos ajuda como indivíduos, nos ajuda como igreja, a voltarmos, ó Deus, a viver o propósito, a produzir frutos, a gerar João e mais Pedros e mais tantos outros, Senhor, Paulos, tantos outros missionários e missionárias, homens e mulheres, ó Deus, que vêm a essa terra com um propósito. Pais, parem de olhar para os seus filhos como troféus, como prêmios. Deus nos deu os filhos, como diz no Salmo 127, como herança do Senhor. Eles não são nossos, eles são do Senhor. Preparem os seus filhos para serem instrumentos de Deus. Pare de querer agradar o seu filho o tempo todo. Eli agradou os filhos, perdeu os filhos, perdeu o sacerdócio, perdeu a arca, perdeu a presença. Pais, amem os seus filhos, a ponto de corrigi-los. Servos, amem aos seus irmãos, a ponto de corrigi-los, a ponto de exortá-los. Mas, queridos, nós precisamos lembrar que nós somos chamados
a dar frutos. Sejam frutos do ventre, sejam frutos espirituais. Senhor, nos ajuda, ajuda a tua igreja, Senhor. Não a denominação, Igreja Cristã Nova Vida em Jesus, mas ajuda a tua igreja, Senhor, a voltar a frutificar, a produzir frutos, frutos que não estão restritos a cifras, a prédios, a números, cifras que muitas vezes, ó Deus, são mais importantes do que vidas, números que são mais importantes do que salvação. Senhor, aquela palavra que o Senhor me trouxe, ela ficou cravada no meu coração, e eu peço misericórdia, Senhor, para que possamos viver isso, para que a nossa preocupação não seja em encher igreja de pessoas, mas encher pessoas de Cristo, encher pessoas do Espírito Santo, encher pessoas de vida eterna. Por isso, Pai, nos ajuda, nos perdoa, abre os nossos olhos, edifica a nossa fé, fortalece os nossos joelhos, levanta o abatido, dá ânimo ao cansado, abre os olhos àquele que já se perdeu, renova a fé daquele que está sem esperança. Põe de pé, Senhor, o abatido. Nos ajuda, meu Deus, a continuarmos. Nos ajuda, Senhor, a darmos fruto para a glória do santo, bendito e eterno nome de Jesus, o Cristo, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Você pode aplaudir a Jesus, queridos? Ao Senhor toda glória, toda honra, toda adoração, por todo sempre, por todo sempre. Aleluia. Vá, acende uma luz, só uma, tá bom? Tá ótimo. Sabe, amados, um dia, e talvez esse dia não esteja tão longe, o que nós compramos, para onde viajamos, o que conquistamos, não vai fazer muita diferença. Você já parou para pensar que tem muita praça, rua, rodovia, que tem nome de pessoas, que nesse momento, estão no inferno, distantes de Deus? Não estou dizendo que todas. Você já parou para pensar que pessoas que fizeram história, que deixaram fortunas, que quando morreram houve helicópteros sobrevoando, jogando pétalas de rosas, que houve publicação em jornais, honras, estão no inferno? Ou talvez não vamos ser tão radical, mas que chegaram diante do Senhor de mãos vazias, sem um João Batista para oferecer, sem uma vida justa, sem uma vida irrepreensível, sem uma vida de frutos. Eu não sei quantos anos, amados, Deus tem para mim, mas eu não quero chegar diante do Senhor com mãos vazias. Nós precisamos urgentemente voltar a focar os nossos olhos na eternidade. A oração mais comum, mais conhecida, ela fala algo muito, na verdade tudo que ela fala é maravilhoso, mas logo no início ela fala: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Se nós vivermos só estas duas frases, amados, venha o teu reino, se nós trouxermos o reino de Deus aonde estivermos, e se nós fizermos a vontade de Deus, certamente nós teremos frutos a apresentar diante do Senhor. Amém? Rodrigo, Viviane, Pierre e Milena, Deus abençoe. Obrigado pela visita, viu? Que o Senhor os abençoe, os guarde,
é uma família, né? É isso? Como família, como indivíduos, como servos, como igreja, que Deus possa, através de vocês, produzir muitos frutos. Queridos, eu tenho alguns avisos, eu vou ser bem rápido. Nós fizemos aquela inversão do grupo, o grupo agora Nova Vida, é o grupo que a gente pode anunciar as nossas coisas, dar parabéns, mas tem um outro grupo, que chama Boletim, é isso, né, Joe? E lá no Boletim, ninguém pode dar boa tarde, boa noite, nem joinha. Dá para dar joinha? Não sei se dá, acho que dá, né? Mas só dá para dar joinha, não dá para falar, escrever nada. Você vai ficar que nem Zacarias ali, 9 meses, ó. Mas é o nosso grupo, agora desentupiu meu ouvido, amor. É o nosso grupo oficial, onde a gente vai colocar os avisos da igreja. Então, se eu esqueci de alguém aqui, primeiro, me perdoe. Segundo, fala, pastor, coloca eu no grupo. E se você, queridos, que nos visita, que gosta, que se simpatiza com a igreja, mesmo que não faça parte da igreja, mas quer saber das programações da igreja, também me procure. Dê o seu nome, o seu número de telefone e eu vou incluir você lá. Tá bom? Amém? Dia 29, é isso, John? 27. Coloca aí pra gente, Gui. Apesar de estar aqui como... não tem folder? Ah, tá aqui, ó. Apesar de estar escrito que é de casais, mas deixa eu explicar. Deixa eu ver alguém que é bem novinho aqui. Não vou perguntar para a Nicole, porque a gente tem uma conversa que tem que ter ali ainda. Deixa eu ver o outro aqui. Emily. Evelyn, perdão, não Emily, Evelyn. Oh, meu Deus. Aqui em cima eu erro os nomes. Evelyn, um dia você quer ser casal? Oh, glória. Então, você está convidada. Qualquer adolescente, Isa também quer, né? Rafa nem precisa falar, que ela já falou de púlpito que ela quer casar. Então, já está certo. E é isso aí, Rafa, é de Deus, viu? No tempo certo. Então, é para todos aqueles que já são casais, ou para aqueles que um dia serão. Pastor, eu ainda não tenho, não achei, não encontrei, está se escondendo a bênção. Não tem problema, venha, vai ser um culto para toda a igreja, onde vai ser ministrado algo relacionado a relacionamento de casais. Fique tranquilo, eu conheço a pregadora, tenho convicção que ela não vai trazer nada que te escandalize, ou que escandalize alguém de menor. Pode ficar em paz com isso, tá bom? A Lei também conhece, né, a Cris, a Brígida é uma bênção, gente, é uma mulher de Deus, ela e Fonseca. E nós vamos ter, se tiver casais que trarão filhos, nós vamos, ou mesmo não casais, tá? Qualquer pessoa que trouxer filhos, nós vamos ter ali separado um momento para as crianças. Mas nós precisamos que você confirme. Amém? Todo mundo já confirmou lá, Joe? Não, né? Aqui faltou amém. Nós precisamos que todos confirmem. Amém? Amém. Tem 3 pessoas que ficou de fora ainda, mas depois a gente... Queridos, também o Cassiano colocou lá no grupo de avisos, acho que foi no grupo de avisos, a nossa escola bíblica está mudando o formato. Ela vai ser agora online. Olha que chique. Então, assim, você que mora longe, que nem eu, que até muda a pressão, né, entope o ouvido, de repente não dava para você vir, porque domingo de manhã é corrido. Agora nós vamos poder participar online. Então, amados, não temos mais desculpas. O link vai ser colocado lá, né, Érica? É isso? Todo domingo vai ser disponibilizado o material, vai ter um material físico também. Nós vamos trazer na igreja, distribuir uma semana antes, para que você participe. E, queridos, eu quero incentivar a igreja, participe da escola bíblica. É na escola bíblica que nós aprendemos muitas coisas. Aqui não dá para levantar a mão e perguntar, mas lá dá. Eu fiquei com dúvida disso, o que é isso, o que é aquilo, como funciona. Então, vamos participar desse momento. Amém? 15 pessoas, está melhor que antes, né, que tinha 5. Mas vamos participar, igreja? Amém. Falou amém, agora é contigo. Queridos, nós pegamos ontem a feijoada aqui com a igreja dos nossos irmãos Viver em Cristo. Quero agradecer a todos que puderam contribuir. Alguns até compraram e não comeram. Elaine, obrigado pela ajuda, foi uma bênção, né? Foram quase 30 feijoadas, é isso? Foi 30, né? Mas teve a da irmã também que pegou lá, eu acho que deu 30, mas que bom. Glória a Deus, é um jeito que nós pudermos ajudar, né, além de orar pelo nosso pastor Matias. Como todos sabem, ele está enfrentando uma luta contra um câncer, e esse dinheiro não é só para isso, esse dinheiro é destinado à missão que eles fazem, e eu tenho certeza que é um dinheiro bem aplicado. Amém? E por último, batismo. A Nicole... Quem?
O Gui tem um aviso, tá bom. Batismo, queridos, nós, para a glória de Deus, nós vamos ter mais um batismo. E nós queremos abrir. Se você ainda não se batizou, pastor, eu venho na igreja, mas nunca me batizei. Eu gostaria de te convidar a participar do curso. O curso é rápido, é uma noite. Ali a gente vai falar sobre o batismo, a importância, por que se batizar. Se batizar, o que é? Só se molhar. Não posso fazer isso em casa, eu tomo um banho, aí já inclusive lavo o cabelo, já fica tudo certo. Eu queria entender o que é o batismo. Mesmo que você venha e entenda o que é o batismo e não se batize, tudo bem. E mesmo que você já se batizou, pastor, eu me batizei. Cheguei numa igreja um dia, me pegaram pela mão, falaram, vem cá se batizar. Eu nem sei o que é batismo, eu queria entender. Venha também. Me procure, nós vamos marcar um dia que seja comum para esses participantes. Nós vamos dar o curso de batismo. E se depois do curso ainda tivermos pelo menos uma pessoa que queira se batizar, nós vamos marcar um batismo com toda a igreja. Amém? Amém. Aviso do Gui. Mulheres. Pastor, eu acho que elas ficaram com inveja. Eu não queria falar nada não. Mas a gente vai entender aqui e deixar. Né? Pastora? Não, lógico que não, né? As mulheres já fizeram muito mais encontros do que nós. E, para a glória do Senhor, nós vamos fazer um novo encontro dia 11 de outubro, lá na Vulga Nova Vidinha, que é ali no Bom Retiro, na casa do tio e da tia. E aí as mulheres vão ali se organizar. Você, mulher que não está no grupo das mulheres que chama Conectadas, e que tem mulher que não responde, não está conectada, né, amor? Até um puxãozinho de orelha. Você que não está conectada ali, se conecte, procura a pastora Lu, pastora Fátima, aí você vai ser adicionada lá. Amém? Mais aviso? Ou acabou? Ah, obrigado, filho. Orientações sobre gravação da Bíblia falada. Tem gente aí que está que nem Zacarias, viu? Não ouvi a voz ainda nesse projeto, amados, e é uma bênção. E queridos, olha, eu vou falar uma coisa para você, eu estou ouvindo todos. Já ouvi Mateus inteiro, Marcos inteiro, Lucas, estou terminando Lucas, falta pouquinho. Tem gente que erra? Bastante. Tem gente que fala errado? Bastante. Erra acentuação, erra tempo, erra verbo, erra palavra, mas é uma bênção, amados. Amém? É uma bênção para você que lê, é uma bênção para você que participa, e é uma bênção para quem ouvir. Então, quem ainda não está participando, não fique de fora. É algo que, como eu disse, vai beneficiar você mesmo. Então, quem não estiver no grupo, nos procure. Aqui tem algumas coisas, leia o versículo antes de iniciar a gravação. Antes de ler, dizer a seguinte frase, livro tal, capítulo tal, sem enfeitar muito, tá bom? É só 1 Coríntios capítulo 3, pronto. Gravar direto com o celular, isso ajuda bastante. É padrão, né? Porque a gente põe fone, às vezes, aquele que a gente comprou naquela loja não registrada, sabe? E aí, aquela loja que não paga imposto, lá na praça, que tem uma barraquinha assim, aí não fica bom, né? Então, gravar direto com o celular, próximo à boca, usar microfones ou fones externos, não usar, né? Eu ia falar, fica ruim, usar microfones externos ou fone fica ruim, tá bom? Tá dando problema com a qualidade. Após a gravação do áudio, analisar pronúncia, dicção e clareza. Enviar o áudio no grupo da Bíblia falada, lá o capítulo e o seu nome embaixo, tá bom? Queridos, é normal, a gente vai perdendo a empolgação das coisas. No primeiro livro faltou capítulo para tanta gente. E aí agora está faltando gente para os capítulos. Então, não fique de fora. Tem gente que quer gravar todos, mas a ideia é que todos participem disso. Amém? Vamos ficar em pé? Deus abençoe a todos. Quinta-feira temos culto, e os cultos de quinta têm sido uma bênção. Os cultos de quinta têm sido uma bênção. Amém. Núcleos também têm sido uma bênção. Amém. E assim sucessivamente. Amém? Amém. Pois não, pastor? Amém. Estaremos lá, abraçando nosso querido Brian. Quem puder, por favor, quem não puder, faz uma força. Continuamos orando pela dona Bia. Senhor Fernando, tá? Melhor e melhorando? Glória a Deus. Continuamos orando, já são aí quase 3 meses, né, senhor Fernando? Então, glória a Deus, está passando, vai passar.
e continuamos orando uns pelos outros para que perseveremos firme no Senhor. Amém? Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela comunhão dos santos, pela oportunidade que temos, Senhor, de glorificar o teu nome, como igreja, mas não só como igreja, como servos e servas, Senhor, no dia a dia. Nos dá uma semana de bênção, de vitória, mas uma semana de temor, de santidade, de busca em fazer a tua santa vontade. Nós te agradecemos, oramos no bendito nome de Jesus. Que a graça do nosso querido e maravilhoso Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe. Vai na paz do Senhor.